Olá pessoal, vamos começar mais um vídeo de A História do Brasil, aula 4, Brasil Império Parte 1. Então pessoal, depois de Dom Pedro I proclamar a independência do Brasil, ou seja, uma emancipação da colônia brasileira da metrópole de Portugal, houve bastante resistência interna, tanto dos militares quanto dos comerciantes portugueses que estavam na colônia. E isso gerou a chamada Guerra da Independência. Essas tropas, revoltadas com a proclamação da independência, partiram para a guerra contra Dom Pedro I. Elas não aceitavam esse desrespeito à tradicional coroa brasileira, digo, portuguesa. Então, Dom Pedro I, que tinha acabado de proclamar a independência brasileira, que não tinham tropas fiéis a ele, contratou vários mercenários para poder lutar essa guerra. Essa luta se estendeu pelo Maranhão, pela Bahia, pelo Pará, pelo Piauí e pela província Cisplatina, que é o que hoje a gente conhece como Uruguai. Mais tarde a gente vai falar sobre uh, o porquê dele virou Uruguai. E em meados de 1823, o imperador estabelece o comando, eliminando as tropas revoltosas. Então, Dom Pedro I estabeleceu a dominância à base de muita violência contra os portugueses revoltados com a independência. E naturalmente o reconhecimento internacional dessa independência foi algo que não foi super bem recebido pelos portugueses. Então, o primeiro país a reconhecer o Brasil internacionalmente foi os Estados Unidos, tanto porque ele tinha interesse de ter uma boa relação com os países latino-americanos, já que ele tinha intenções comerciais e políticas com esses países. E além disso, os Estados Unidos tem certa empatia, né? Porque ele também já foi uma colônia, não de exploração, mas é uma colônia. E lutou bastante para poder se dissociar da capital, Inglaterra. Os países latino-americanos não foram muito simpáticos com a proclamação da independência brasileira, porque as ideias iluministas já tinham chegado aqui nas Américas e todos esses países ao nosso redor tinham proclamado uma república, tinham proclamado a independência com uma república, que era um modelo de Estado mais moderno. E não foi de bom tom que o Brasil se proclamasse independente como uma monarquia ainda nos olhos desses países. Então o próximo país foi o México, acredito eu que muito por influência dos Estados Unidos, e Portugal, mas a duras penas, porque quem convenceu Portugal a reconhecer o Brasil foi a Inglaterra, que tinha muito interesse comercial com o Brasil, mas era parceiro comercial de Portugal e não podia contradizer o que Portugal pregava. Então, a Inglaterra meio que convenceu Portugal a reconhecer a nossa independência, para só depois a Inglaterra também reconhecer e poder comerciar com a gente. Nesse processo, a Inglaterra sugeriu que Portugal cobrasse uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas do, do Brasil, que o Brasil pagou, conseguindo um empréstimo com a Inglaterra. Então a Inglaterra só saiu ganhando nessa história. A Inglaterra reconheceu a independência do Brasil, mas sob algumas condições. Ela começou a fazer muita pressão para que o Brasil abolisse a escravatura, por exemplo, com base nas ideias iluministas. E essa expressão, lei para inglês ver, ficou muito comum porque as leis que eram aprovadas no Brasil sob a pressão dos ingleses não eram realmente cumpridas. Ou seja, é uma lei que não vale de nada, uma lei que as pessoas não realmente dão moral. Então virou essa expressão lei para inglês ver. E logo depois que a Inglaterra reconheceu a proclamação da independência brasileira, os demais países europeus aos poucos também foram
aderindo a isso. Bem, a Constituição de 1824, logo após a proclamação da independência, seria constituída por uma Assembleia Constituinte de brasileiros que se opunham aos portugueses, que queriam limitar os poderes do imperador, apesar de reconhecê-lo, e atribuir a si próprios muito poder político. Mas Dom Pedro I, como era de se esperar, não gostou da ideia, porque ele não queria seus poderes limitados, e dissolveu essa Assembleia e criou a nova Assembleia Constituinte com pessoas nomeadas a dedo para que fizessem uma Constituição que fosse agradável ao imperador. Uma decisão muito autoritária da parte dele. E a Constituição de 1824 se baseava mais ou menos nesses princípios. Os poderes do Estado eram muito parecidos com a tripartição dos poderes que a gente conhece hoje, mas tinham um poder a mais. Tínhamos o judiciário, que tinha juízes e tribunais, inclusive o Supremo Tribunal Judiciário, que era o maior órgão nesse quesito. O legislativo, com senadores e deputados, senadores que tinham mandato vitalício e deputados que tinham mandato de 3 anos. E o executivo, que era comandado pelo imperador, e o moderador, que era comandado pelo imperador. O moderador, ele tinha influência sobre todos os outros poderes. Ele tinha poder de veto, ele escolhia quais seriam os juízes, quais seriam os senadores, quais seriam os deputados. Existia até um sistema eleitoral, mas era de voto censitário, só para homens livres. Censitário é para quem tem muito dinheiro, tá, gente? Só para homens livres. Então havia essa votação e o ranking da votação chegava no imperador, mas ainda assim o imperador escolhia de fato quem exercia esses cargos. Então todos os poderes tinham fortes influências do imperador. Ele tinha muito poder nas mãos. E o catolicismo foi adotado como religião oficial da nação. Bem, Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi um movimento separatista que ocorreu no Nordeste, que tinha por suas motivações a crise do açúcar, que era o principal produto explorado no Nordeste, a miséria. É importante essa dicotomia, que a crise do açúcar faz com que o senhor de engenho, né, a pessoa rica, influente, perca muito dinheiro, e a miséria o resultado disso é que isso causa muita miséria para os escravos, para os pequenos trabalhadores, pequenos comerciantes. Esses dois motivos geraram revolta em vários tecidos sociais, o que deu muita força para a Confederação do Equador. Ela quase deu certo. Mas o que gerou o estopim da Confederação do Equador foi a Constituição com poder centralizado. Esse ato do imperador de dissolver a Assembleia Constituinte de brasileiros, fazer a própria e fazer a Constituição nos seus moldes, gerou muita revolta por conta do poder centralizado que ele impôs. E as reivindicações da Confederação do Equador eram um regime republicano e federalista, separatista, né? O Nordeste se emanciparia do Brasil, um poder descentralizado e autonomia das províncias de cada estado. Um país com estados mais autônomos, por assim dizer. Dessa forma, Dom Pedro I fez a mesma coisa que fez com a resistência interna dos soldados portugueses. Contratou os mesmos mercenários e dissolveu o movimento à base de muita violência. Mais um motivo que gerou bastante revolta. A maneira com a qual ele lidou com esse movimento. Pode-se dizer que o governo de Dom Pedro I era um tanto impopular. E por impopular, eu me refiro a todos os tecidos sociais, não só a burguesia de alta classe. Em seguida temos a Guerra da Cisplatina, que é o motivo da existência do Uruguai. Foi um conflito entre o Brasil e a Argentina, que era a disputa da posse do território da colônia do Sacramento, ou a província Cisplatina, que quando a coroa chegou em 1808 e houveram as expedições oficiais para, enfim, explorar o vasto território da colônia, eles conquistaram esse território
em que as pessoas falavam outra língua, a espanhola, tinham outros costumes, e a província Cisplatina não super gostava de fazer parte do Brasil, e a Argentina também queria esse território de volta. Então, essa guerra rolou muito por conta dessa disputa, e a solução dessa guerra foi por meio da diplomacia, remediada pela Inglaterra, que sugeriu, gente, essa guerra está desgastando os dois países, e o povo da província Cisplatina não quer isso, então eles são um povo muito único que estão querendo a emancipação deles, então que tal vocês deixarem isso acontecer? O Uruguai vira um estado novo e o povo da província Cisplatina consegue o que quer, e nem o Brasil nem a Argentina sai ganhando. Mais uma coisa que desgastou muito a popularidade de Dom Pedro I. Ele perdeu essa guerra. Perdeu assim, não saiu ganhando, né? Para o Brasil. E, em especial, isso gerou bastante revolta dos militares. Sucessão dinástica em Portugal. Bem, o pai de Dom Pedro I, Dom João VI, que voltou para Portugal, morre. E existe uma série de fatores que impossibilita a reunificação dos reinos. O brasileiro desgosta muito dessa ideia e o português não super quer a reunificação dos reinos. Ele quer que o Brasil volte a ser a colônia de Portugal. Então, a coroa quer a reunificação dos reinos, mas essa reunificação é impossível porque não vai de encontro com, não vai ao encontro, desculpe, de encontro seria contra, não vai ao encontro dos interesses dos portugueses e dos brasileiros. Então a solução que Dom Pedro arranja é que a Maria da Glória, sua primogênita, vai assumir o trono português. Por ser menor de idade, a filha dele não pode, de fato, reger o governo português. Então, o Dom Miguel, que é irmão de Dom Pedro, vai junto a ela para Portugal para resolver os problemas administrativos, etc., enquanto a sua filha não tem idade o suficiente para, de fato, governar o país. Só que o irmão de Dom Pedro I, Dom Miguel, dá um golpe de estado na filha dele, na filha do Dom Pedro, a Maria da Glória. E isso causa muita revolta no Dom Pedro I e ele começa a elaborar planos militares para retomar o trono de Portugal para sua filha. O que gerou muita desconfiança dos brasileiros, que tinham muito medo que a coroa reunificasse os reinos, porque isso tiraria muita autonomia brasileira, tanto política quanto comercial. E os brasileiros de alta sociedade definitivamente não queriam isso, porque dificultava muito a prosperação deles, o lucro deles. E esse comportamento de Dom Pedro de tentar retomar o trono para si flertava muito com essa ideia de reunificação dos reinos. Então não era uma ideia bacana para os brasileiros. Isso gerou mais revolta ainda, mais desconforto no governo de Dom Pedro. E aí a gente tem o fim do primeiro reinado. E aí eu vou citar de novo alguns fatores que fizeram a gente chegar aqui. Comportamento autoritário de Dom Pedro I. Ele fechou a Assembleia Constituinte, que tinha sido feita de brasileiros, com a Constituição que eles pensaram. Impôs a Constituição da maneira que ele queria, da Assembleia que ele nomeou, que ele chamou cada pessoa para fazer a Constituição dos moldes dele. Foi violento contra os rebeldes, resolveu todos os problemas políticos na base da violência e assassinou o líder da oposição do governo, um jornalista muito famoso, e gerou o evento das Noites das Garrafadas, que foi quando ele foi visitar Minas Gerais e os portugueses oficiais planejaram uma festa, só que a revolta era tão grande por ele ter matado esse jornalista, o Líbero Badaró, que assim, houve esse crime, né, de assassinato do Líbero e existiam algumas coisas que indicavam o envolvimento de Dom Pedro I com esse crime. E isso gerou muita revolta na alta burguesia, que concordava com as ideias desse jornalista, que ia contra o governo de Dom Pedro I, que já era muito impopular, que flertava com a volta da coroa, com a volta do reino unificado, que era uma coisa que os brasileiros não queriam, porque eles queriam autonomia
de comércio e política. A derrota na Guerra da Cisplatina foi mais um fator que terminou o primeiro reinado. Derrota entre aspas, porque não foi uma derrota de fato, foi uma solução proposta, né? Mas o Brasil não saiu ganhando. Essa derrota causou muita revolta, principalmente aos militares, porque eles se esforçaram muito nessa guerra, enfim, a moral deles caiu muito, enfim. A sucessão dinástica, esse movimento de Dom Pedro de tentar conciliar o reino brasileiro e o reino português, e o flerte com essa reunificação dos reinos, que era uma coisa que era muitíssimo indesejada pelo povo brasileiro e pelo povo português, que queria, na verdade, que o Brasil voltasse a ser colônia, e a crise política e econômica do Império. A crise política vai muito com essa imagem que o Dom Pedro fez dele, né? E muito desse evento da Noite das Garrafadas, mas também do o estopim da crise política foi quando o imperador organizou um ministério de brasileiros, reuniu os brasileiros para dizer, gente, vamos conversar, o que está acontecendo, vamos, né, tentar remediar os interesses, etc. E em pouquíssimo tempo esse ministério foi criado, ele se impacientou com o que era proposto por esse ministério, esses ministros também não tinham interesse em super obedecer às ordens do Dom Pedro, então ele se estressou logo, dissolveu esse ministério completamente e fez um ministério dos marqueses, que era composto somente de portugueses. E isso gerou muita revolta política, hum, tanto de proprietários rurais quanto políticos. A tropa imperial foram todos para protestar, foram às ruas no Rio de Janeiro, e a crise econômica, uh, os déficits eram frequentes no governo brasileiro, a dívida externa não só não era resolvida, como aumentava cada vez mais, no efeito bola de neve, especialmente com a Inglaterra. Chegou ao ponto do Banco do Brasil falir em 1829, e o aumento do custo de vida por conta dessa crise financeira era algo que afetava muito a população. Então, esse, essa crise econômica mexia, ofendia todos os tecidos sociais, todas as classes brasileiras. Então, quando o Dom Pedro I viu até o exército, que era quem defendia ele, indo contra o governo, se manifestando e fazendo pressão para ele desistir, ele achou mais negócio voltar para Portugal e tentar reivindicar o trono que era da filha dele, depois do golpe de Estado, que o irmão dele aplicou nela. E para tal, ele deixou o seu filho, Dom Pedro II, para governar o Brasil, mas ele era muito novo, muito pequeno, então ele não tinha idade. E esse foi o período conhecido como período regencial, mas isso é assunto para a próxima aula. Isso e o segundo reinado, quando Dom Pedro II já teve idade suficiente para assumir de fato o trono brasileiro. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por assistirem até aqui. Por favor, deixem suas dúvidas nos comentários, sugestões, críticas, dúvidas. Não esqueçam de se inscrever no canal, mostrar para os amigos que não viram o vídeo ainda, deixar o gostei se você gostou do vídeo ou o desgostei se você não gostou. Muito obrigado. Bons estudos.